Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan, esse podcast que você assiste na plataforma de preferência, claro, de preferência na Panflix, né? Aqui com a gente. E, como sempre, eu trago um convidado muito especial para falar de negócios, para falar de investimento, falar de empreendedorismo. Mas hoje eu considero esse convidado um dos caras, se não for o cara mais criativo, mais importante no cenário empresarial brasileiro, pelas iniciativas e pelo que ele já construiu na vida dele. Ele conseguiu coisas impossíveis que poucos empresários conseguiram pelo seu arrojo. Tá curioso? Quer saber como é que se faz um IPO pessoal? Você sabe que a IPO se faz IPO de empresa, mas IPO pessoal, só ele para te explicar como isso funciona. Então, senhoras e senhores, meu convidado de hoje é meu querido amigo Ricardo Bellino. Obrigado, João. Que bom estar aqui com você. Bom demais, Bellino. Você está aqui no Papo com o Anjo. Demorou, né? Mas chegou o dia, né? Olha, a última vez, eu que tinha jurado que eu ia ficar blindado com esse Covid, fui arremetido com aquilo, mas tudo bem. Eu te esperei aqui, mas o Covid não deixou. É isso, mas agora estamos aqui, vencemos ele. Vencemos ele, todos nós, né? Cidadão, eu falei aqui na introdução que você é um cara muito criativo. Toda vez que eu encontro com você, você está com uma ideia nova, uma iniciativa nova. E isso é muito bom, porque o empreendedor precisa de iniciativa e criatividade. Por último, você vem com essa história do IPO pessoal. Mas antes de entrar no IPO pessoal, eu queria que você, quem não te conhece, queria que você contasse um pouco quem é Ricardo Bellino. João, brigadíssimo mais uma vez pelo carinho de sempre, você sempre me apoiando nas minhas iniciativas, nós sempre acordando muito cedo. E falando de madrugada, né? Sempre trocando de madrugada, né? Então é uma alegria poder estar sempre trocando com você e aprendendo com você também e compartilhando experiências, né? Para quem não me conhece, eu não sou artista de rock, então vale aqui uma brevíssima trajetória aqui da minha vida, da minha jornada nessa que eu chamo a escola da vida, né? Onde eu me formei e, na verdade, estou matriculado até hoje, né? Então, eu sou, sim, esse cara inquieto, arrojado e que não aceita não como resposta, né? Mas sempre faz uma pergunta que é o porquê eu estou fazendo alguma coisa. E eu venho respondendo esse porquê há muito tempo, João. E quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer na vida e eu acabei naquele dilema de qualquer jovem que está buscando empreender, encontrar um caminho. Eu encontrei uma história extraordinária, que foi a história da Elite Models, a maior agência de modelos do mundo, e aquele sujeito John Casablancas, e aquela quase história da Cinderela me encantou de tal maneira que eu consegui acreditar que o impossível não existe. Porque naquela época eu não falava uma palavra de inglês, não tinha um tostão no bolso e não conhecia ninguém na indústria da moda, mas disse para mim mesmo, vou ser sócio do John Casablancas e abrir a Elite no Brasil. E essa foi a minha grande entrada no mundo do empreendedorismo, que, como sabemos, o empreendedor ele se joga no abismo, né, de noite e ele vai encontrar um jeito de sobreviver, né? E eu fiz essa jornada, diria quase uma jornada de herói, fui carteiro da DHL, fui a Nova York várias vezes e consegui quebrar as objeções que o mundo me impunha, né? E felizmente... Porque você não tinha dinheiro, você fez tudo... Você tinha uma mente fortalecida, uma mente de investidor, porque você disse assim, eu quero ser sócio dele, porque você pensava realmente que era possível, né? E nós juntos, né? Você sabe muito bem disso, e você é um dos grandes promotores desse conceito do smart money, né? O investidor, ele não é só aquele que assina cheque. Exato. É o cara que dá choque. É o cara que sabe transformar objeções e problemas em oportunidades. Exatamente. Né? E eu fiz isso e consegui ser sócio com 51% sem investir R$1, tendo John Casablancas e Nelson Alvarenga da Elos como meus sócios na minha empresa Elite aos 22 anos de idade. Então, aquilo foi uma experiência muito importante para mim e que foi pautando, né, a minha jornada como empreendedor serial, que sou, né, e desenvolvendo
projetos e sempre, João, numa dinâmica que para mim é muito importante, que é essa dinâmica de utilizar a minha energia empreendedora não só para o meu benefício pessoal ou empresarial, mas para o social. E trouxe para o Brasil, em 95, a aclamada campanha do câncer de mama, da camiseta, onde eu ouvi de todos os especialistas, inclusive o maior fabricante de camisetas da época, que aquilo não daria certo. E se eu tivesse escutado e acreditado naqueles especialistas, eu não poderia compartilhar com os teus telespectadores aqui que nós vendemos 14 milhões de camisetas no Brasil. Aquela que tinha o negócio azul, o alvo azul, não é? No peito. E doamos mais de 50 milhões para o Instituto Brasileiro do Câncer. Mas peraí, mas vamos lá. Quando você montou a Elite Models, você montou uma unidade no Brasil, Sim. com os sócios, Sim. e você começou a operar a agência. Isso, promover os concursos e gerenciar as modelos, inclusive a Gisele. Inclusive a Gisele Bündchen, exatamente isso que eu ia te falar. Então a Gisele fez parte do cash inicial da Elite aqui. Exatamente. Tá. E o projeto do câncer de mama, ele acontece enquanto eu estou na Elite como uma ação, porque a Elite oferecia os modelos para as campanhas dessa iniciativa, e eu disse, por que eu não posso apoiar essa iniciativa e ampliar aquele projeto que aconteceu nos Estados Unidos e trazê-lo para o Brasil, e no Brasil foi 100 vezes maior do que a iniciativa americana. Bom, mas aí você já estava ganhando dinheiro. Sim. Aí você já estava com algum dinheiro no bolso, não era Sim. mais o liso já lascado. Não era o quebrado, já não era o Durango Kid. Já não era o Durango Kid lascado, você já estava com alguma coisa no Sim, bolso. sim. Tá, e aí, como foi a virada disso? Então, João, eu sempre tive uma filosofia muito engraçada, que é muito divertida de contar, que eu, inclusive, depois tive a oportunidade, quando sócio do Donald Trump, de falar sobre esse tema, porque é um tema que ele também gosta muito, que é o famoso OPM, que é o Other People's Money. Então, na verdade, ser investidor é ter essa capacidade de entender e trazer interesses na mesa, né? Interesses compartilhados. Fazer com que as pessoas investam junto com você. Exatamente. Ou com você, ou por você, ou junto com você. Exatamente isso. Então, eu tenho essa filosofia, né, de sempre entender. Primeiro que quando eu tenho um sócio na minha frente, importante, rico, bilionário, como se prega, né? As pessoas sonham em ter o sócio bilionário que vai pagar as suas contas, que vai comprar a sua Mercedes, que vai pagar a sua viagem de primeira classe. Não, meu amigo. Nenhum dos meus sócios milionários fez nenhum cheque para mim. Ao contrário, eu fiz cheque para eles. Eu trouxe negócios para eles. Eu trouxe dinheiro para eles. Então, quando você é sócio que traz resultado, o cara quer dividir com você. Quando você quer tomar o dele, ele já sabe, ele já conhece essa conversa. Ele não está disposto a fazer cheque, ele está disposto a te ajudar a dar o choque necessário para você criar um negócio importante. E assim tem sido. E assim que tem que ser, na verdade, né? Enfim. Tem muito empreendedor que não precisa de dinheiro, precisa de choque mesmo. É isso. Você falou, precisa de orientação, né? De smart money. É isso. E o verdadeiro investidor é o cara que te ajuda com isso, inclusive. Com certeza, com essa mentoria. Nós temos esse pool de investimentos na Bolsa, que é o Mentor SA, que é exatamente isso. Capital na forma de orientação, de educação, para orientar pessoas a acelerarem seus negócios. Exatamente. Eu acho que esse é o grande Sim, mas aí capital. quando você acabou a Elite Models, o que aconteceu na sequência? Bom, eu vendi a Elite Models, né? Eu fiquei lá 8 anos, vendi para o meu investidor que continuou o negócio. Depois eles transformaram numa franquia, não era uma franquia, era uma espécie de joint venture, porque o John Casablancas era sócio. Fiz essa grande campanha do câncer de mama e aí passei a atuar. O John Casablancas tinha um negócio na área de moda. A Elite se tornou uma marca de moda, de acessórios, etc. no mundo. E ele me convidou para participar com ele. E assim fomos empreendendo até que aconteceu, então, aquele episódio no começo dos anos 2000, que foi o meu encontro com Donald Trump, emblemático, quando eu fui apresentar a ele uma oportunidade, um projeto, uma ideia, e ele me disse, porque estava de muito mau humor, que eu tinha apenas 3 minutos para convencê-lo. E aí é o que eu digo mais uma vez, né, no nosso papel de orientadores, né, nós temos que destruir o mito do sucesso fácil. Eu acho que essa é a nossa grande responsabilidade. Não existe sucesso fácil, não existe enriquecimento em uma semana. Isso é um engodo. Quem vai fazer ficar rico, quem te vende essa fórmula mágica. Mas você não ficará. Você ficará mais frustrado do que nunca, né? É vender atalhos, né? Exatamente, é vender atalho. Então,
quando eu estive de frente a esse desafio enorme, né, eu tinha duas opções. Ficar paralisado, tentar convencê-lo que 3 minutos não era suficiente, que, por favor, eu viajei tanto tempo, você não me dê pelo menos meia hora. E eu ia levar, desculpa, um pé na bunda, literalmente, né? Então, eu tive que enfrentar o desafio. E eu decidi desafiá-lo com perguntas. João, eu aprendi na minha vida que mais importante do que ter as respostas certas é fazer pergunta certa. É uma pergunta bem feita, a resposta pode transformar a sua vida, né? E mudar o estado mental do interlocutor. Total. É isso. E chamar a atenção do cara, porque o que você precisa fazer é chamar a atenção. É isso. E o que você fala para ele que vai chamar a atenção dele? E o que você falou? Eu perguntei a ele se ele sabia que a indústria do luxo no Brasil tinha estatísticas e números assombrantes perante a condição econômica, social brasileira. Por exemplo, que aqui nós temos a segunda maior frota de jatos privados do mundo, primeira em helipontos em São Paulo do mundo, que uma Ferrari aqui custa 2,5 vezes o valor que lá custa em Nova York, com fila de espera e ágil para poder pular a fila, que as vendas de Louis Vuitton são comparáveis às vendas na Ásia, e ele não sabia nada disso. Nós em São Paulo tínhamos 2 lojas da Tiffany, quando em Nova York só tinha uma naquela época. Então ele entendeu que tinha realmente um ecossistema muito favorável e assim a gente avançou. Eu em 24 horas tinha um term sheet, um MOU assinado com ele e conseguimos constituir um fundo de mais de 100 milhões para fazer aquisições, adquirimos propriedades, enfim. Depois o projeto teve um outro desdobramento e eu tive uma saída muito importante para mim. Eu fui morar nos Estados Unidos, onde eu fiquei 11 anos em Miami, depois agora os últimos 3 em Portugal. Mas aquilo foi uma escola fantástica, não só pelo episódio em si, mas pelo relacionamento com ele, pelo livro que nos fez circular o mundo. Não o livro em si, ou ter virado um best-seller, mas o que a gente pode inspirar pessoas, né? A acreditarem que o impossível é só algo que você não se dedicou o suficiente para transformar. Tudo isso, Belino, foi te valorizando. Sim. Tudo isso foi criando equity para você. Sim. Você foi um cara que foi construindo através da sopa de pedra, que daqui a pouco você fala sobre isso, né? Mas você foi construindo um Belino mais estruturado, de empreendedor serial, uma mentalidade investidora, independente se é OPM ou não, mas uma mentalidade investidora. E foi construindo a pessoa, a marca Belinos, que inclusive é Belinos Unlimited, né? Que é o seu business. Mas o que isso tem a ver? Isso é a base para que você diga que você está fazendo o IPO pessoal? Essa foi então, a base? Como é que é a construção disso? Então deixa eu te explicar exatamente o que aconteceu. Eu, morando ainda em Portugal, tenho um querido amigo, inclusive que foi meu mentorado, que atua na área de proteção de marcas e patentes. E ele me chamou a atenção e falou: Belino, eu acho que você precisa estar atento a um movimento onde as marcas pessoais têm ganho muito valor. Não só a marca da empresa, a marca comercial, a marca de serviço, mas a pessoa. E ele falou: eu vou te provocar a você registrar a sua marca. Você é uma marca, Belino. Você é conhecido como Belino. É a sua marca pessoal, não é a sua empresa. É você. E ele fez, então, esses registros de uma forma muito ampla. E um ano passados um ano, ele me traz, então, a notícia que tinha sido aprovado pelo INPI. E junto ele falou: olha, eu vou te dar um presente. Eu tenho desenvolvido uma metodologia científica para fazer avaliação de marcas para empresas, para indústrias que queiram valorizar dentro do seu balanço o patrimônio intangível que são suas marcas. João, eu não sei se você sabe, a Disney é uma companhia de valor de mercado nos Estados Unidos de 250 bilhões de dólares, cujo patrimônio intangível supera os 110 bilhões. Quase 50% da companhia. É intangível. Não é parque, meu amor. Ou seja, não é prédio, prédio. Pessoal, marca, personagens. Explica o que é o tangível e o intangível. Então, o tangível é tudo que você toca, é o físico, é o ativo imobilizado. Estamos falando de prédios, parques, enfim, né, tudo aquilo que é patrimonial, né? E nós estamos falando aqui do intangível, que é tudo que você não toca. É o goodwill, né, o que o americano chama. São os personagens, são as marcas registradas. É aquilo que faz a magia, né, do grupo Disney. E assim, outras grandes companhias. Bom, e ele me traz então esse relatório, um relatório denso, que conta da minha trajetória de 35 anos como empreendedor e os feitos e as conquistas, enfim, e atribui um valor à minha marca pessoal de 78 milhões de reais.
78 milhões de reais. Ele me entregou um laudo Certo. com toda essa metodologia, atribuindo esse valor, fazendo esse valuation. Bom, primeiro momento eu achei muito simpático, falei, bom, então o que eu farei? Eu distribuirei cópia para os meus amigos, né? Para contar que eu realmente... Pelo menos vou tirar onda com isso. Vou tirar onda. Não sei como é que faz para fazer o Pix, né? Mas não tem problema. Não sei como eu monetizo isso. Não sei como vou dar liquidez nesse troço. Eu tenho 70... Quanto é? 78 milhões. 78 milhões. Bom, aí, João, o que eu faço? Chamo meu advogado e meu contador e falo o seguinte: se existe uma tese de que você pode atribuir um ativo intangível no seu balanço patrimonial, eu gostaria de propor, vou ceder a minha marca pessoal para a minha empresa e vou ampliar o capital social. E vou integralizar. Bom, querido, integralizei. Você integralizou aonde? Na Junta Comercial de São Paulo. Não, Brasil. Brasil, querido. E fui deferido pela Junta e pela Receita, e hoje meu capital social foi ampliado em 78 milhões. Uau! Ok? Agora tá carimbado. Aí eu falei, bom, agora como é que eu vou dar liquidez a isso? E descubro, João, que no ano passado, 2021, Pelé faz o seu IPO na Bolsa de Valores Humanos, chamada Human IPO. Mantive contato com eles, contei essa história, contei o que tinha acabado de acontecer, e eles ficaram encantados e me convidaram para listar as minhas ações que estão atreladas ao meu tempo, né? Então, segundo o nosso pool de investimentos, o meu tempo, como o seu tempo, vale 25 mil reais a hora. Então, esse valor dá um minuto de 83 dólares e 33 centavos e foram listadas 30 mil ações. Então, isso foi a minha abertura de capital na Bolsa de Valores Humanos em Los Angeles. E agora, mais uma vez, não, só para entender, aí tem lá o valor do minuto. Do minuto. Então você colocou em minutos. Sim, porque eu tinha que ter uma fração. Tá, ok, mas tem uma fração, mas tem lá em minutos. Então, Sim. A partir disso, a pessoa que quer 1 hora com você... São 60 minutos. Compra 60 minutos na plataforma Isso. E passa a ter acesso... A uma mentoria. A uma mentoria, por exemplo. O que você quiser, uma palestra, uma consultoria. Uma presença VIP. O que eles quiserem, a gente dança valsa. Já a gente faz os 15 anos da filha. A gente faz também, não tem problema nenhum. Ficou público, tem que pagar o preço. Se você deixou aberto, a não ser que você bota as condições, né? Não, tem lá algumas categorias, enfim. Mais uma vez, graças à sua generosa conexão, estou indo, né? Fui, né? Para Maceió, e ali faremos e transformaremos o maior evento da belíssima Alagoas, né? Para 6 mil pessoas, no maior pregão da Bolsa de Valores Humanos da história. Mas como é? Explica bem isso aí. Ou seja, o público está lá, o palco está lá. O público está lá. Você vai colocar coloca no QR Code. Um QR Code. Isso. A pessoa entra, vai cair direto no Human... Não, IPO. vai cair na Bolsa de Valores brasileira, porque nós estamos com a Tracto lançando o IPO pessoal, que é a Bolsa de Valores Humanos Brasil. Então você climatizou a Bolsa de Valores? Isso, climatizamos. Então nós vamos ter uma versão brasileira, da qual você está convidadíssimo a fazer o seu IPO ali. E ali você, comprando uma ação, você vai receber o livro que você, mais uma vez, também me prestigiou com o seu prefácio, e nosso querido Edu Lira, que é o IPO pessoal. Você vai ter o livro, você vai ter o ingresso para assistir a premiere do meu documentário Acelerador de Pessoas, e vai ter uma mentoria coletiva comigo de 1 hora. Uau. Então o cara comprar uma cota... Uma ação que vale... 83,33 dólares. Tá, entendi. E aí, que é equivalente a 1 minuto, por exemplo. É equivalente a 1 minuto, ele vai ter todo esse benefício e mais. Eu decidi doar publicamente para o Gerando Falcões 10% de todas as minhas ações. Então, 10% de toda a movimentação dessa transação vai ser destinado para o Gerando Falcões. Cara, isso é muito disruptivo, muito diferente, interessante demais, né, cara? E principalmente a pessoa que comprar, ela vai ter um benefício direto, que é ter acesso à sua rede de network, de negócios, né? João, deixa eu te dizer uma coisa aqui que eu acho que é muito importante para quem não está nos ouvindo, e eu imagino que a gente deva estar no meio para o fim aqui da nossa conversa, mas é o seguinte... Nós estamos falando de patrimônio construído a partir de reputação. As pessoas têm que entender que você é a sua melhor marca e que não é o seu cartão de visita, o logotipo da empresa que você está temporariamente representando, mas é aquilo que te precede. É aquilo que, quando eu te ligo, você me atende às 5 horas da manhã. Por quê? Porque
a gente se gosta, a gente se respeita, a gente se admira. Quando você transporta no papel aquele prefácio manifestando, né, a forma como você me enxerga, isso é reputação, isso é a construção de um valor importantíssimo. E eu acho que é isso que é a maior lição dessa conversa, né, para as pessoas entenderem, é que a gente precisa realmente entender o valor que tem uma trajetória, uma conduta, uma postura. Isso não se faz querendo só ganhar para si. Isso só acontece quando você se preocupa com que o outro também esteja feliz. Até porque, Ambelino, existe um negócio chamado longevidade, né? Então, você está quantos anos no mercado fazendo a mesma coisa, né? E não só aqui, mas como na Europa, nos Estados Unidos. E a longevidade e o resultado alcançado durante a longevidade é que gera essa reputação, é que gera toda essa imagem positiva e que vai repercutir, e eu tenho certeza que várias pessoas vão querer ter esse minuto, essa ação, não sei como. João, e tem uma coisa interessante que é o seguinte, né? Quando você investe, você é um grande investidor, quando você investe num papel, né, numa ação de uma companhia, você está buscando, né, uma valorização no longo prazo, né? Não no curto prazo. Essa pergunta é interessante, no longo prazo. Qual é a valorização além da entrega? É porque basicamente você está vendendo um membership. Eu estou vendendo um membership. O cara tem que entender o seguinte, se esse homem continuar desenvolvendo, desempenhando... Então ele tem que torcer por você também. Ele tem que acreditar. Porque ele não perde o valor da ação, mesmo tendo acesso ao membership. Claro que não. Agora, tem o seguinte, João, o que é interessante aqui? Porque é uma coisa simbólica. Tá. Nós não estamos falando de CVM, nós não estamos falando de regulação. Sim. Não estamos falando de uma operação financeira com investimento, com a intenção de especular. Não é isso. É uma coisa muito mais conceitual e simbólica e de educação. É um membership, é um acesso. E aí, como se fosse um clube, ele está comprando João, tem uma acesso. coisa muito legal que é o seguinte, essa é a única ação que você investe e os dividendos você recebe para transformar a tua vida. Você está investindo em você, não é em mim. Quando você compra uma ação minha, você não está investindo em mim, você está investindo em você. Porque eu vou te devolver com o livro, com a mentoria, com networking, para você desenvolver as suas habilidades. Então, é uma lógica, nós somos educadores no final do dia. Exatamente. O que nós fazemos é educar. Você é um acelerador de pessoas. É isso. Né? Você vai devolver com educação, com acesso, com um monte de coisa. E aí a gente cria eu acho esse ciclo virtuoso, que eu acho que é o que nós fazemos. Você, quando se posiciona como esse anjo da guarda, né, das pessoas, dos empreendedores, você vai lá e você destrói esse mito de sucesso fácil. Porque você é esse cara. Eu vejo, eu já vi. Então, assim, vamos parar de mimimi. Gato gago não tem lugar para nós. Então, assim, tem que destruir esse mito, porque a juventude hoje está muito deturpada. Ela acha que vai ficar rica em uma semana. E que vai tomar o teu dinheiro lá na Bossa Nova e que vai comprar um carrão e vai andar de avião de primeira classe. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é. Não é, e mais do que isso, a pessoa hoje, o empreendedor, o empresário, ele tem que reinvestir tudo que ele ganha. Ele não pode, o primeiro lucro, já comprar um Chevette. Ele não pode, né? Não tem como fazer isso. Ele tem que usar para crescer o próprio business dele, investir nele, investir em educação, investir no lifelong learning, né? Sim. E ao passo que ele entra num processo como esse de aderir a um membership, no formato de ação que você está falando, ele está ganhando muita coisa para a vida dele também, né? Que agrega valor. Mas aí vem uma pergunta da secundária. Sim. Ele pode vender essa ação? Não está previsto, João. Assim, sinceramente, eu acho que aí a gente já entraria numa especulação mas pode ser que no futuro, com uma organização de um sistema de clube, mas eu acho que a ideia, inclusive, é que você... carimbar a educação. Isso, mas é outra coisa. Você se sentir proprietário daquele clube, você se sentir meu sócio. Tá. Então, eu sou sócio do Belino. Eu vou aprender com esse cara, mas não como um cliente, mas como sócio. A percepção de dizer o seguinte, aqui é um clube do qual você é sócio, você é meu sócio e eu vou te tratar como sócio. Eu não estou te vendendo um produto, te passando um recibo. Eu estou me comprometendo com você para a vida. Eu estou te entregando conhecimento que eu venho adquirindo nos sucessos e fracassos, para que você encurte o caminho aprendendo
dos erros Claro. e dos nãos que você vai escutar na sua vida, e muitos são. E eu tenho certeza que você aprendeu muito mais nos seus fracassos do que nos seus sucessos, obviamente, Com assim certeza. como eu também. Todos nós. Né? Todos nós aprendemos muito mais. Um não é educador, né? Com Um certeza. não, apesar de ser um soco na boca do estômago, ele te educa, te ensina e te mostra que você não pode mais cometer esse tipo de erro, porque senão vira burrice, né? Se você não aprender com erro, aí... Putz, já- caramba. Olha, antes de eu ir pro final e te fazer a pergunta-chave aqui do programa, eu preciso que você explique um pouco o que é sopa de pedra, que a gente falou sobre isso, mas eu não aprofundamos na sopa de pedra. O que é a sopa de pedra? Tá bom. Bom, João, é o seguinte, vamos lá, tem uma origem, sopa de pedra é uma lenda muito antiga, que começa lá em Portugal, em Almerim, de um monge em peregrinação que não tinha nada, estava faminto e tinha uma pedra. E ele pede, então, no vilarejo, um pote para ele ferver uma água e fazer uma sopa. E ali, as pessoas no vilarejo ficaram curiosas, né? Ele contando das suas caminhadas pelo mundo, e aí uma criança fala para ele, mas senhor monge, o senhor me permite, desculpa lhe interromper, mas essa sopa de água fervendo com pedra não ter gosto de nada. O senhor me permite trazer algumas coisas que sobraram do meu jantar de ontem, porque eu acho que pode enriquecer sua sopa. E aquela iniciativa daquela criança provocou nos outros membros daquela comunidade o mesmo ato. Bom, qual é a moral da história? Você não faz nada sozinho. Você precisa que outras pessoas comprem o seu sonho, participem, compartilhem. Mas o mais importante é que ao receber isso das outras pessoas, você esteja aberto para devolver, a compartilhar, a convidá-las para comer junto. E como eu sempre fui esse cara, contador de histórias, que veio com uma pedra na mão, sem muitos recursos, mas consegui encantar as pessoas, fazê-las acreditar naquele sonho que era possível, eu sempre devolvi. Então eu acho que essa lição da sopa de pedra é uma grande lição da escola da vida, porque ela faz com que você acredite, mesmo tendo apenas uma pedra, e você pode transformar aquilo em algo extraordinário e alimentar o sonho e a esperança de outras pessoas, porque no final do dia somos todos pessoas. E aí, a pessoa que também chegou lá, a criança que chegou para ajudar com o que sobrou lá, ela se sentiu realizada por estar também compartilhando. Ela foi coautora. Coautora. A gente quer coautores, a gente não quer compradores de livro. Eu digo que bons mentores formam líderes, né? Líderes tem que formar líderes e assim volta, né? Com certeza. É isso que eu falo para quando a pessoa começa a investir em startup. Eu digo, cara, torça pelo sucesso do seu liderado, da sua investida, que isso volta para você, né? Com certeza. Bom, ninguém vem aqui sem deixar um recado. Já deu várias lições e que uma pena que a gente está chegando ao fim, mas você precisa olhar para aquela câmera ali e no microfone da Jovem Pan e dizer e dar uma dica importante para um investidor, para um empreendedor, para um empresário, para um cara que precisa aí de um choque de realidade. Fique à vontade, o que você achar que é importante. Vou dizer para você o seguinte: nenhum empreendimento, nenhum investimento vai prosperar se você não tiver a consciência de que o maior investimento que você pode fazer é na sua felicidade. Felicidade é um tema tão importante hoje que Harvard Business School, que comemora 100 anos, tem o seu programa mais importante chamado Happiness. E felicidade não é história de Hollywood de final feliz. Felicidade é colocar em primeiro plano alguns valores intrínsecos da sua vida e, mais importante, o seu compromisso em promover a felicidade na vida de outras pessoas. Quando existe esse compromisso, nada vai superar, nenhum obstáculo será tão grande que você não vai conseguir realmente ultrapassá-lo. Então, eu quero dizer para vocês que realmente, num evento aqui, num palco de investimentos, com um anjo da guarda como João Kepler, vocês têm que entender o seguinte: não é conta. A contabilidade é outra, é diferente. Quando você quer jogar esse jogo mais alto, você tem que colocar a felicidade na frente do sucesso. Quando você fizer isso, você pode ter certeza que você vai estar mais próximo do sucesso, porque está provado cientificamente que felicidade aumenta a produtividade, felicidade aumenta receita. Quer dizer que felicidade dá dinheiro e não dinheiro traz felicidade. Uau!
Muito bom, muito bacana. Isso vai dar um corte, hein, Belino? Isso vai dar um corte legal aqui no podcast Papo com o Anjo. Bom, pessoal, vocês ouviram e viram o nosso querido Ricardo Belino dando uma aula, inclusive de felicidade, de positividade, de mostrar como as coisas realmente funcionam. Não é só alegria, mas você precisa ter essa postura para poder conquistar todo o resto, né? Porque tudo vem como consequência de uma atitude, de uma forma de viver e de olhar e enxergar a vida. Mente investidora, é isso que importa para que você consiga subir de nível, inclusive nível de consciência. Senhoras e senhores, Ricardo Belino. Obrigado, João. Valeu Prazer demais. Enorme. Bom demais. Sempre bom estar com você, querido. Até o próximo episódio do Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.